Fala, pessoal! Quem está na jornada intensa dos concursos sabe que a preparação estratégica é o que separa a aprovação da frustração. O que a gente traz aqui hoje é a visão exata de quem conhece a fundo a mente dos examinadores das principais bancas, como FCC, Sebrasp, FGV e Sesgran Rio. O nosso objetivo nessa explicação é dissecar o tema mais estratégico e letal do direito constitucional para criar uma verdadeira blindagem contra qualquer armadilha de prova. E presta muita atenção, porque essa é uma verdade absoluta. Se você não dominar o artigo 5º, você perde várias questões em qualquer concurso. Literalmente não tem como fugir. As bancas de alto nível não cobram mais só aquela letra fria da lei, sabe? Elas exigem o domínio total da jurisprudência, das decisões do STF e do STJ. É exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje. E para isso, o nosso plano de ataque está bem estruturado. A gente vai passar pelo mapa do artigo 5º, o princípio da igualdade, as regras de domicílio e sigilos, as piores pegadinhas de prova e, claro, fechar com os nossos flashcards de revisão. Então vamos lá. Ponto 1. O mapa do artigo 5º. Entender a organização macro da Constituição é absolutamente crucial. O artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Imagina que ele é dividido num quebra-cabeça de 3 grandes blocos textuais. Os direitos individuais, tipo o direito à vida e à liberdade, os direitos coletivos, que vão proteger os grupos, e os remédios constitucionais, que são aquelas ferramentas práticas para garantir que a coisa toda funcione na vida real. Ter essa estrutura bem montada na cabeça é o seu primeiro passo. Ponto 2. Princípio da igualdade. Aqui a gente separa quem é amador de quem é da elite. A igualdade formal é só o que está no papel, né? Todos são iguais perante a lei. Mas olha só, o foco absoluto das bancas hoje em dia é a igualdade material. E o que é isso na prática? É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. É exatamente aqui que entram as famosas ações afirmativas. Para a hora da prova, o que importam são 2 aplicações clássicas que não param de cair. Primeiro, as cotas raciais. Fica de olho. Elas têm status de emenda constitucional porque vêm de tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados por um rito especial. E o segundo ponto de ouro é o TAF, o teste de aptidão física. A regra geral é que não tem segunda chamada, mas a exceção queridinha das bancas é a gestante, que tem o direito garantido de remarcar o TAF independentemente de ter ou não qualquer previsão no edital. Avançando para o ponto 3, domicílio e sigilos. Essa matriz é a chave para não errar a questão de inviolabilidade de domicílio. Pensa o seguinte, se tem o consentimento do morador, a entrada é liberada a qualquer hora, seja de dia ou de noite. Se não tem consentimento, mas é caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, também pode entrar de dia ou de noite. Agora, atenção para a pegadinha clássica. Se for por determinação judicial, sem consentimento, o ingresso é apenas durante o dia. E pela regra mais recente do STJ, dia é o intervalo das 5 da manhã às 21 horas. Guarda bem isso. Saindo da porta de casa e indo direto para a proteção de dados, quem é que pode quebrar o quê? Isso simplesmente despenca em prova. Primeiro, juízes têm a chamada reserva de jurisdição, ou seja, exclusividade total para autorizar a interceptação telefônica. Segundo, as CPIs até têm poderes amplos, podem quebrar sigilo bancário e fiscal, mas elas nunca podem determinar a interceptação de áudio, tá? Sem chance. E o terceiro, que é a maior armadilha de todas. A Receita Federal não quebra sigilo bancário sem ordem judicial. O que ela faz é a transferência de sigilo. Viu a palavra transferência? É o seu gabarito. Chegamos no ponto 4, pegadinhas de prova. A gente tem uma divergência gigantesca entre as bancas na famosa escusa de consciência, que é quando alguém se recusa a cumprir uma obrigação legal por motivo de crença. Se estiver fazendo prota da FGV, o gabarito vai ser a suspensão dos direitos políticos. Mas se for Sebrasp, a banca considera a perda dos direitos políticos. Tem que saber contra quem se está jogando. Aproveitando essa pausa estratégica, comenta aqui qual desses pontos você acha mais difícil. É super importante a gente mapear esses obstáculos para a prova. E as armadilhas não param por aí. A Constituição fala em proteção aos brasileiros e estrangeiros residentes. Aí a banca vem e diz que os turistas estão desprotegidos. Erradíssimo! O STF garante sim os direitos fundamentais para os turistas e estrangeiros em trânsito. Outra coisa, o que é casa para os olhos da lei? Quarto de hotel ocupado e consultório profissional contam como casa. Mas a boleia de um caminhão e o carro de aplicativo não são considerados casa. É aquele detalhe sutil que muda o jogo completamente numa questão de flagrante.
Tópico 5. Flashcards de revisão. Bora ativar essa memória de curto prazo. Primeira pergunta, bem direta para testar o reflexo. O direito à vida é absoluto? Pensa um pouquinho. A resposta é não. Ele é relativo. A gente precisa lembrar sempre que nenhum direito fundamental é absoluto. A própria Constituição prevê a pena de morte no caso de guerra declarada. Sem contar que o direito à vida também cede nos casos de legítima defesa ou até no aborto necessário para salvar a vida da gestante. Próximo flashcard, nível de dificuldade lá em cima. O Ministério Público pode quebrar sigilo bancário diretamente? A regra geral é, não, o MP sempre depende de uma ordem do juiz. Mas a exceção matadora é a seguinte: se for dinheiro de contas de entes públicos, tipo uma prefeitura da vida, aí o MP pode acessar direto sim. Por quê? Porque não tem intimidade nenhuma para ser protegida quando o dinheiro é público. Impera aí o princípio da publicidade. E o último flashcard de hoje, pegando a jurisprudência bem recente, o que o STJ considera como dia para cumprir um mandado judicial. Gabarito. O intervalo entre as 5 da manhã e as 21 horas, com base na Lei de Abuso de Autoridade. Esquece de vez aquela velha história de critério do pôr do sol, porque as bancas amam jogar isso nas alternativas só para confundir a galera. E, finalmente, ponto 6, revisão final. Essas são as palavras-chave que precisam estar coladas aí na sua parede de estudos. Falou num direito equilibrando a balança social? Pode marcar igualdade material. Falou de grampo telefônico e exclusividade do juiz? É reserva de jurisdição, com certeza. A Receita Federal mexendo em dados? A palavra mágica é transferência de sigilo e não quebra. E no TAF, lembra que gestante sempre tem direito à remarcação. Bater o olho nessas palavras dispara alertas imediatos para o gabarito correto. Dominar essas nuances do artigo 5º, de verdade, coloca quem está assistindo muito à frente daqueles milhares de concorrentes que ficam só lendo o que está na superfície do papel. As chaves estão entregues, mas antes da gente encerrar, fica uma provocação mental. Se nenhum direito fundamental é absoluto, será que a interpretação da nossa Constituição não deveria ser cada vez mais flexível para acompanhar as novas tecnologias de vigilância na nossa rotina? Fica aí a reflexão para a gente pensar. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado, curta e compartilhe com outros concurseiros. Foco total na missão e até a nossa próxima análise estratégica.